Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um verdadeiro mergulho nas ideias que sacudiram o século XX. E o nosso guia vai ser este livro incrível, História da Filosofia, volume 7, de Freud à Atualidade, de Giovanni Reale e Dario Antiseri. Então se preparem, porque vamos explorar os grandes debates que de certa forma construíram o mundo em que vivemos hoje. Bom, para começar, o livro já chega com os dois pés no peito, jogando essa pergunta logo no prefácio. A história humana tem algum sentido? Pensa bem, essa é uma questão gigantesca que o século XX tentou responder de maneiras completamente diferentes e às vezes até opostas. É o ponto de partida perfeito para a gente começar a refletir. E claro, não para por aí. Os autores mostram que a filosofia nasce de problemas que a gente não pode evitar, como esses que estão aí. O século XX não foi só um século de guerras mundiais e avanços tecnológicos. Foi, acima de tudo, um imenso campo de batalha de ideias, todas elas tentando dar conta dessas perguntas essenciais. E para a gente não se perder nesse turbilhão de pensamentos, a obra funciona como um mapa. Ela pega todo aquele caos de teorias e opiniões e organiza tudo, mostrando de onde as ideias vieram, como elas se conectam, ajuda a gente a enxergar o caminho do pensamento daquela época. O livro é gigante, claro. Então, para nossa conversa de hoje, a gente vai focar em 3 grandes batalhas intelectuais que estão detalhadas nesse mapa. E o mais legal é que são batalhas que continuam a ecoar nos nossos debates até hoje. Vamos começar com o primeiro grande confronto, um que acontece dentro de cada um de nós. A discussão sobre o que, afinal de contas, move o ser humano. De um lado, a ideia de um indivíduo com um mundo interior profundo. Do outro, a ideia de que somos moldados por forças que a gente nem percebe. E aí entra Sigmund Freud, como ideia que virou tudo de cabeça para baixo. Ele basicamente disse que nós não somos os donos da nossa própria casa mental, que existe um porão imenso, o inconsciente, cheio de desejos e traumas reprimidos, e que é esse porão que, na verdade, comanda boa parte do show. E essa citação do Freud é muito forte. O que ele está dizendo aqui é que a história da civilização é a história de uma luta constante. Uma luta entre os nossos instintos mais primitivos, nossa agressividade e as regras que criamos para poder viver juntos. É uma batalha que define o nosso destino como espécie. Só que, em oposição direta a essa visão, aparecem os estruturalistas. Eles olham para fora e dizem, calma lá, o indivíduo não é a fonte de tudo. Pelo contrário, nós somos, na verdade, um produto de estruturas muito maiores. A língua que a gente fala, o sistema econômico em que vivemos, o conhecimento da nossa época. E essa frase do Michel Foucault é um soco no estômago, né? Quando ele fala no fim no homem, ele não está falando no apocalipse. Ele está falando do fim daquela ideia do homem com H maiúsculo como o centro do universo, o mestre da sua própria história. Segundo essa visão, nós passamos de criadores a criaturas da história. Certo. Agora, o debate sai da nossa mente e vai para a sociedade. A segunda grande batalha do século foi sobre o papel do Estado na economia. Ele deveria intervir ou deveria deixar o mercado se virar sozinho? Essa pergunta, gente, literalmente dividiu o mundo. E aqui a gente tem 2 titãs se enfrentando. De um lado, Friedrich Hayek, que viu o mercado como um organismo vivo, super complexo, quase um cérebro global. Tentar controlar isso de Brasília ou de Washington seria uma arrogância fadada ao fracasso. Do outro lado, John Maynard Keynes, que dizia que, em tempos de crise, o Estado não só pode, como deve ser o médico que salva o paciente, que é a economia. O ponto central para Hayek, e essa citação deixa isso claríssimo, é que o controle da economia pelo Estado não era só uma má ideia, era um perigo para a liberdade. Para ele, quando o governo controla os meios de produção, ele acaba controlando os nossos objetivos de vida. Liberdade econômica e liberdade pessoal eram para ele inseparáveis. Já a lógica de Keynes era puro pragmatismo. Essa ideia de cavar buracos pode soar absurda, mas o raciocínio por trás é brilhante. Numa economia parada, o que importa é fazer o dinheiro circular, não importa como. O gasto do governo vira salário, que vira compra no mercado, que faz a fábrica produzir mais. É a faísca que liga o motor da economia de novo. E tudo isso nos leva à nossa batalha final, que talvez seja a mais profunda de todas, porque ela mexe com a base de como a gente vive em sociedade. O que afinal é uma sociedade justa? Uma pergunta que gerou 2 respostas fascinantes e totalmente opostas. Para tentar responder essa pergunta, o filósofo John Rawls criou um experimento de pensamento genial, o véu da ignorância. Imagina que a gente pudesse criar as regras da sociedade do zero, mas sem saber quem nós seríamos nela.
sem saber se nasceríamos ricos ou pobres, saudáveis ou doentes. Que regras a gente criaria? Provavelmente regras que protegeriam todo mundo, especialmente quem se desse mal. E a conclusão do Rawls é muito poderosa. Ele não diz que uma sociedade justa é uma sociedade onde todo mundo é igual. Não. Ele diz que as desigualdades podem existir, mas só com uma condição: se elas de alguma forma beneficiarem quem está lá embaixo, na base da pirâmide. Mas aí veio a resposta a Rawls, com Robert Nozick, e ele virou a mesa. Para ele, justiça não tem nada a ver com o resultado final, com a distribuição de riqueza. Justiça tem a ver com proteger os direitos de cada um. O Estado não pode tirar de uns para dar para outros, porque isso viola a liberdade das pessoas. O papel do Estado, ser mínimo, só um guarda noturno e nada mais. Essa frase do Nozick é o coração do argumento dele. Cada um de nós é um fim em si mesmo. Ninguém, nem o Estado, tem o direito de nos usar como uma peça num tabuleiro para alcançar um objetivo maior. A nossa dignidade individual está acima de tudo. Chegando ao fim da nossa viagem, fica bem claro que essas batalhas filosóficas não são peças de museu. Muito pelo contrário, elas continuam vivas e barulhentas no nosso dia a dia. Os próprios autores do livro, Reale e Antissérie, fazem esse alerta. Esse legado de ideias, toda essa discussão, é uma herança do Ocidente, uma caixa de ferramentas que a gente tem para pensar o mundo, e seria um erro gigantesco simplesmente ignorar tudo isso. Pense assim, esses debates são como o sistema operacional que está rodando por trás do nosso mundo. Quando a gente discute psicologia, política, economia ou justiça social, muitas vezes, sem nem perceber, a gente está reencenando essas grandes batalhas. É o software invisível que guia as nossas conversas. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Olhando para o mundo hoje, para as notícias, para as discussões, qual dessas batalhas, a batalha pela mente, a batalha pelo Estado ou a batalha pela justiça, parece mais urgente, mais viva? A história da filosofia, como a gente viu, continua sendo escrita todos os dias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.